Muito bem, então vamos observar como é que a gente pode resolver esse exemplo 3.15, tá? Quando eu digo aqui sugerido é porque é aquele exercício, na verdade, sugerido no final do exemplo 3.15 do livro do Hasav, tá? Então ele pede para esboçar a curva de transferência do circuito a seguir. Então o circuito aqui está a tensão de entrada, tem um resistor em paralelo com o diodo e um resistor R2 aqui na saída para a referência, né? Lembrando que aqui em eletrônica analógica a gente começa a representar os circuitos mais dessa forma aqui, né? Ou seja, que você tem uma referência e um nó só dizendo entrada e saída, né? Na prática é como se você tivesse aqui um fio aqui, né? Que a tua tensão de saída, na verdade, é tomada, né, sempre em relação à referência, né? Então o teu Vout é aqui, tá? E o teu Vin, na verdade, é como se fosse uma fonte que está aplicada aqui, tá? Então só para esclarecer, caso alguém ainda tenha dificuldade, tá? É a mesma coisa desse circuito aqui, tá? Que eu desenhei aqui em lápis, tá? Então como que a gente resolve a curva de transferência desse circuito aqui, tá? Então vamos usar aquele método que a gente está, né, que eu já passei várias vezes para você, né? O primeiro passo é supor o diodo 1 desligado, tá? E aí obter uma equação para a tensão no diodo, tá? Então a gente quer achar uma equação para o diodo, de preferência que ela envolva a tensão de entrada, tá? Então a tensão no diodo, ela aparece aqui, eu vou colocar em vermelho, né? Ela vai aparecer aqui, ó, mais no ânodo e o menos no cátodo, né? Então isso aqui vai ser a tensão VD1, que também é a mesma tensão no resistor R1, né? Eles estão em paralelo, né? Então a tensão no resistor 1 é a mesma coisa que a tensão no diodo. E qual é a tensão no resistor 1? Lembrando que se o diodo está desligado, é como se fosse uma chave aberta, né? E ele não conduz corrente, então é como se não existisse ele aqui, tá? Então o circuito que eu tenho no final das contas é uma série entre dois resistores R1 e R2, tá? Então se é um circuito em série, eu consigo achar a tensão do R1 direto pela regra do divisor de tensão, que diz que a tensão, né, do R1 vai ser o valor do R1 dividido por R1 mais R2 vezes a tensão de alimentação, que é o Vin, tá? Então, a minha tensão no diodo 1, ela é dada por essa equação aqui, ok? Bom, agora, o segundo passo é substituir para o critério que o diodo liga, tá? No caso desse exercício, a gente está usando o modelo de tensão constante, tá? Então, o diodo vai ligar quando a tensão dele, VD1, for maior que a tensão VD1, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? A tensão no diodo 1, ela é tudo isso aqui. Então, vou substituir tudo isso aqui e achar o critério em que ele liga, né? Então, R1 por R1 mais R2 vezes Vin tem que ser maior que VD1, né? Então, R1 por R1 mais R2 Vin precisa ser maior que VD1, certo? Então, aí eu vou isolar a tensão Vin aqui nessa equação, porque eu quero saber qual que é o ponto de quebra da tensão de entrada que faz com que o diodo ligue, tá? Então, isolando Vin aqui, ó, o que eu vou ter? Vin tem que ser maior que R1 mais R2 por R1, certo? Que multiplica VD1. Isso é a mesma coisa de Vin tem que ser maior que 1 mais R2 por R1 VD1, certo? Então, só fiz aqui simplifiquei o que está em parênteses, né? Então, esse aqui é o meu ponto de quebra, né? Da minha curva de transferência, ou seja, a partir desse valor de Vin, tá? A minha curva de transferência vai mudar de comportamento, tá? Ok?
Então, se eu já sei qual é o ponto na tensão de entrada que ela muda de comportamento, o que eu preciso saber agora é quais os valores da tensão de saída quando o diodo está desligado e quando ele está ligado, tá? Então, vamos começar o valor da tensão de saída, tá? Quando o diodo está desligado, certo? O diodo desligado, como eu já falei antes, ele é simplesmente o circuito, né, série entre R1 e R2, tá? Então, eu sei que a tensão de saída vai ser a própria tensão no resistor R2, certo? E a tensão no R2, ela é, pela regra do divisor de tensão, R2 por R1 mais R2 Vin. Então, aqui vou destacar aqui, ó, que isso aqui vai ser a inclinação, né, da minha curva, né, ou melhor, da minha reta. Ela vai subir com inclinação R2 por R1 mais R2, tá? Quando o meu diodo está desligado, tá? Muito bem. Sabendo disso, e obviamente aqui, né, só para fechar, isso aqui vai acontecer justamente na condição contrária que ele está ligado, né? Ok? Então, qual vai ser o quarto passo? Achar a tensão de saída quando o diodo está ligado, tá? E o que acontece com o diodo quando o diodo está ligado? Bom, aqui eu estou usando um modelo de tensão constante, né? Então, quando o diodo liga, o que eu tenho vai ser uma tensão de 0,8 volts ou VD-ON, né? Que aqui não está especificado, vamos usar o VD-ON, né? Então, vou fazer aqui, ó, o circuito equivalente, só para ficar claro, né? Para quem talvez fique na dúvida, tá? Então, aqui, ó, o meu diodo, ele vai ser uma fonte em série com uma chavinha, tá? E essa fonte aqui vai ser o meu VD-ON. R1, R2, e aqui a tensão de saída e tensão de entrada, certo? Então, qual vai ser a minha tensão de saída nesse caso que o diodo está com a chave fechada? Agora eu não posso mais desprezar o diodo aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? A forma mais fácil de obter a tensão de saída é você observar o seguinte: a tensão Vin, se eu fizer aqui só, ó, vamos pensar aqui em termos de Kirchhoff, né? Aqui seria o negativo, negativo, positivo. Então, se eu pegar aqui e aplicar Kirchhoff aqui, ó, dentro desse caminho aqui, ó, eu vou chegar à conclusão que menos Vin mais VD-ON mais a tensão Vout é igual a zero. Então, eu vou chegar à conclusão que Vout é igual a Vin menos a queda de tensão no diodo. Se você achou estranho isso aqui, ó, pense o seguinte: se eu pegar a tensão Vin, subtrair da tensão VD-ON, tem que dar a tensão de saída, certo? A tensão Vin, você perde tensão aqui para ligar no diodo. Então, para o diodo ligar, você precisa fornecer uma tensão VD-ON para que ele ligue. Então, parte do Vin é perdido aqui no diodo e o restante fica para Vout, tá? Então, aqui, ó, só para ficar claro, o coeficiente aqui de angular que multiplica Vin está subentendido que é 1. Então, veja que a tensão de saída, se o Vin dobrar, né, a tensão de saída também dobra, né? O coeficiente angular aí é igual, né? Ela varia da mesma forma que Vin varia, tá? Quando o diodo está desligado. Mais algum ponto que a gente queira encontrar aqui? Existe mais um, mas vamos deixar aqui ele para depois, tá? Então, obtido esses 4 passos, eu já tenho condição de esboçar a minha curva, tá? Então, vou colocar aqui a minha tensão Vin e a minha tensão de saída, Vout, tá? Vou colocar aqui o ponto de quebra, 1 mais R2 por R1 VD-ON, tá?
Eu vou tentar fazer aqui alguma coisa em uma escala mais ou menos, só para ter uma... Ok. Então aqui vai ser 1 mais R2 por R1 VD1, tá? Esse ponto aqui. Ok? Aí falta o seguinte, eu sei que a partir disso aqui, né? Vou colocar aqui tracejado, para cá, para a direita, né? Eu tenho que o diodo está ligado. E aí, quando ele está ligado, ele sobe com inclinação 1, né? A minha tensão de saída sobe com inclinação 1 em relação à entrada. E para cá, ele está desligado, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui o diodo está desligado, off. E ele, tá? A reta sobe com inclinação R2 por R1 mais R2. Vai ser uma inclinação menor que 1, tá? Obviamente, porque alguma coisa dividido por ela mesmo mais algo vai ser sempre menor que 1, tá? Só que tem um detalhe, né? Será que... Qual é o valor aqui, ó? Esse ponto de quebra, ele existe uma coordenada aqui no eixo do Vout, que eu não sei qual é o valor dela, né? Ela pode ser 0, ela pode ser, né? Qualquer valor. Como é que eu acho essa coordenada, né? Esse valor aqui no eixo Vout. Então, eu vou colocar um passo aqui adicional, que é coordenada do ponto de quebra. E aí, o que eu vou fazer? Eu substituo o valor do ponto de quebra em uma das duas equações aqui, ó. Pode ser essa aqui do Vout para o D1 igual a 1, né? D1 ligado, ou pode ser para essa aqui, tá? É mais fácil substituir, ó, essa equação aqui que não está simplificada. Vou usar ela aqui, ó. Então, vou pegar essa equação e substituir aqui em cima, tá? Eu vou substituir no valor de Vin. Então, vou pegar aqui, ó, Vout igual a R2 por R1 mais R2, que é essa equação. E aqui, ó, no lugar do Vin, eu vou substituir o que eu achei aqui, ó, na condição do ponto de quebra, tá? R1 mais R2 por R1 VD1. Ok? E aqui já dá para ver o seguinte, ó. O R1 mais R2 corta com R1 mais R2. E aí eu tenho que a minha tensão de saída no ponto de quebra, na coordenada aqui, ela vai ser igual a R2 por R1 VD1. Então, ela não é nula, ela tem um valor. Se você quiser, você pode substituir, tá? Esse valor aqui nessa equação e tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, se você substituir aqui, ó, aí nesse caso aqui, acho que é mais fácil substituir essa fórmula aqui, ó. Se você substituir essa fórmula aqui, ó, vai dar VD1 mais R2 por R1 VD1. E aí VD1 vai cortar com esse, tá? E vai ficar R2 por R1 VD1. Então dá o mesmo valor. É até uma forma de verificar se o que você fez está certo. Se o teu ponto de quebra estiver certo, você substitui nas duas fórmulas aqui do Vout e as duas têm que resultar na mesma equação, tá? Então aqui eu já sei que aqui o meu ponto no Y, no Vout, ele é R2 por R1 VD1, tá? Então esse aqui é o meu ponto de quebra, né? Tanto a coordenada e a abscissa dele, né? Coordenada do Vout e a abscissa no Vin, certo? E aí, como é que eu faço para esboçar agora aqui a minha curva de transferência? Bom, como eu tenho as inclinações, eu não preciso fazer elas em escala, né? Então aqui, ó, para diodo ligado, eu tenho esse Vout aqui, né? Então, inclinação igual a 1. Então, aqui eu subo e indico a inclinação. Faço uma reta e indico aqui que a inclinação é unitária, tá? E aí, para o diodo desligado,
eu tenho R2 por R1 mais R2 de inclinação, ou seja, uma inclinação que é menor que a unidade. Se a inclinação é menor que 1, se eu tenho uma inclinação mais baixa, tá? Você vai ter algo mais próximo do horizontal, né? E olhe que também aqui, se você quiser, na hora de esboçar, dá para ver que se Vin for 0, Vout é 0. Então, você pode usar também aqui, ó, a coordenada da origem, né? Como a origem passa por essa reta, você pode usar ela como um artifício para fazer o esboço da tua curva. Então, ela vai ter essa inclinação que é um pouco menor que 1, que é R2 por R1 mais R2. Como eu não estou fazendo em escala, né, eu preciso, né, discriminar o coeficiente angular para que todas as informações aqui estejam, né, para a pessoa que estiver lendo ela conseguir entender. Tá? Então, esse aqui é o resultado para esse exemplo 3.15 sugerido. Tá? A gente vai fazer também, no próximo vídeo, vou parar aqui, né? Mas vou já deixar uma palhinha para vocês, que a ideia é a gente achar quais são a curva de transferência das correntes que você tem no diodo, a corrente no R1 e a corrente no R2 em relação a Vin. Então, quero achar uma curva de transferência onde, em vez de Vout, aqui vai ter a corrente no diodo, vai ter a corrente, ou então a corrente no R2, ou a corrente no R1. Tá? Eu posso também, né, às vezes, ter mais interesse em saber como vai ser a corrente em relação à entrada do que a tensão de saída. Tá? Então, a gente vai tentar fazer isso no próximo vídeo. Então, vamos aqui para a nossa aula bônus aqui desse exemplo 3.15. Que é bônus, mas acho que é importante a gente entender também que é mais algo interessante que a gente pode tirar aqui da análise de circuitos, tá? Então aqui a gente fez esse exemplo 3.15, chegou nesse esboço aqui da curva de Vout por Vin, tá? Em que você tem uma inclinação menor quando o diodo está desligado e depois ele segue a entrada quando ele liga o diodo, né? E tem as coordenadas aqui do ponto de quebra, né? Bom, mas o que a gente quer fazer aqui no bônus é o seguinte: como que fica a corrente do diodo em relação a Vin? Eu quero traçar uma curva, tá, de ID por Vin. Como que ela varia, né? Como que fica a corrente no resistor em relação à tensão de entrada? Tá? Eu quero traçar essas curvas que relacionam corrente com tensão de entrada. E por fim, a corrente no R2, tá? Como é que fica essa corrente no R2 em relação a Vin, tá? Acho que antes de começar isso, vale a pena a gente fechar aqui, no sentido de que a gente pode escrever esse gráfico aqui em forma de equação, né? Tá? Eu posso representar essa parte, todo esse gráfico numa equação que representa exatamente a mesma coisa, tá? Então, vamos fazer, né, esse gráfico aqui da transferência em forma de equação, só como referência, tá? Então, vou colocar aqui do lado, para a gente ter aqui. Então, como que fica a tensão de saída do meu circuito em termos de equação? Como ele tem dois comportamentos, eu tenho que ter duas equações. Então, eu tenho que fazer uma chaves aqui, tá? Porque ele tem dois comportamentos diferentes, ou seja, um gráfico não linear, né? Ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar os dois aqui, ó, para vocês verem, tá? Dá para ver os dois, ok? Então, o que vai acontecer? O Vout, ele vai ser o quê? Igual a Vin menos VD1, tá? Que é o que a gente achou aqui, ó, quando o diodo tá ligado, certo? É o Vout quando ele tá ligado, tá? Para que condição que isso vai acontecer? Quando eu estiver aqui com tensões maiores que essa aqui do ponto de quebra. Quando a tensão Vin for maior que 1 mais R2 sobre R1 VD1. Tá? Então, isso aqui é a condição aqui para o diodo 1 ligado. E o meu Vout vai ser dessa maneira, ou seja, ele vai ser o que a gente achou aqui a equação, R2 por R1 mais R2, Vin. R2 por R1 mais R2, Vin.
quando eu tiver exatamente a condição oposta, ou seja, Vin for menor que 1 mais R2 por R1 VD1, que é a condição do diodo 2 desligado. Ok? Então, essa aqui é a equação que representa a curva que a gente obteve aqui para esse exemplo 3.15 sugerido. Tá? Bom, o que isso ajuda aqui para nós na corrente? Vai ajudar bastante, sim. Porque a gente vai ver o seguinte, vamos começar do final. A corrente IR2 é a corrente, tá, que temos exatamente no resistor que está em paralelo da onde a gente tira o nosso terminal de saída. Ou seja, IR2 nada mais é que Vout divididos por R2. Então, IR2 é a mais fácil de obter de todas aqui, ó. A corrente no resistor 2 é a mesma coisa que a tensão de saída divididos pela resistência 2. Então, isso quer dizer que eu posso pegar, ó, toda essa equação aqui, ó, se eu dividir por R2, eu tenho a corrente IR2 por V1. Tá? Então aqui, ó, colocando aqui em termos de chaves aqui, né, eu vou ter que 1 sobre R2, que multiplica V1 menos VD1, é a corrente IR2, que é Vout por R2. E o critério aí de ponto de quebra continua sendo o mesmo, né? Aqui, né, 1 mais R2 por R1 VD1. Tá? Não muda, porque é em função de V1 também que eu quero o gráfico de IR2. Tá? E aqui, ó, vai sumir esse R2 quando eu dividir por R2. Então, aqui vai ficar 1 sobre R1 mais R2, V1, tá? Para V1 menor que, eu vou colocar aqui, tá? Copiando ali só, né? Aspas aqui para copiar. Então, vejam que aqui, ó, a inclinação que eu vou ter da minha curva vai ser 1 sobre R2. E a inclinação da minha curva para IR2, no segundo momento, vai ser 1 sobre R1 mais R2. Tá? Então, obviamente, aqui vai ter uma inclinação, essa aqui vai ser menor, vai estar mais próximo da horizontal, tá? Para essa condição. Ou seja, vai ser muito similar a essa curva daqui. Tá? Então, essa é a equação para IR2. Podemos desenhar ela aqui. Vou tentar desenhar aqui de forma que a gente consiga fazer todas as outras juntas, tá? Então, aqui nós temos V1. Tá? E aqui vai ser as correntes, tá? Eu vou colocar o seguinte. O ponto de quebra é o mesmo, né? Então, vamos colocar aqui o ponto de quebra antes de mais nada. Então, vai ser aqui 1 mais R2 por R1 VD1. Só que aqui eu não sei se eu vou ter alguma coordenada aqui no ponto Y, né? Não sei se eu estendo ele aqui ou não, né? E aí, como é que eu faço para resolver isso? Bom, eu pego e substituo, né, o ponto de quebra, que é isso aqui, né, faço V igual a isso e substituo numa dessas duas equações, né? E aí eu vou ver o seguinte, né? Se eu substituir, por exemplo, aqui, ó, 1 mais R1, lembra que isso aqui, o ponto de quebra, é a mesma coisa que V igual a R1 mais R2 por R1 VD1, tá? Só multipliquei aqui por R1 divididos por R1, tá? E aí tenho essa equação. Então, se eu substituir aqui, por exemplo, nessa equação aqui, ó, o que vai acontecer? Vout é igual a 1 por R1 mais R2, que é o que está aqui, vezes R1 mais R2 por R1 VD1. Tá? Aí vai cortar isso com isso, e você vai chegar à conclusão que o Vout é igual a VD1 divididos por R1. Tá? Então, isso quer dizer que ele tem aqui um ponto, tá? Vou colocar aqui mais ou menos aqui, uma coordenada aqui no eixo Vout, que não é nula, que é VD1
divididos pelo valor da resistência R1, tá? Que seria uma corrente, né? Então, ele tem aqui, esse aqui é a coordenada e a abscissa do ponto de quebra do circuito, ok? Se você substituir isso aqui na fórmula de cima, também tem que chegar no mesmo resultado, tá? E provavelmente vai chegar também, tá? Tô fazendo aqui de cabeça, vai chegar também, ok? Depois vocês podem fazer em casa para verificar, se você não acredita, tá? Então, se eu fizer aqui essa curva, tá? Se eu esboçar ela aqui, o que vai acontecer? Aqui para valores maiores, que seria para a direita, eu vou ter ela com inclinação 1 sobre R2, né? Então, vou colocar ela aqui mais ou menos dessa forma. Então, aqui a inclinação da corrente seria 1 sobre R2, tá? Isso seria a corrente IR2, né? Aqui nesse eixo. E quando eu tenho para a esquerda, eu tenho 1 sobre R1 mais R2. Então, como aqui ela passa pela origem, vou usar, né? V igual a zero, a corrente é zero. Então, vou usar isso aqui também a meu favor para esboçar. Então, ela vai ter essa inclinação aqui, que é 1 por R1 mais R2, tá? Então, esse é o gráfico da corrente IR2, tá? Veja que fica bem fácil de você obter ela quando você já obteve a curva de transferência, tá? De Vout por Vin, das tensões, ok? Vamos então agora, nós caminhando aí de trás para frente, vamos para achar a corrente no resistor 1 em relação à tensão de entrada, tá? E a tensão no resistor 1, você pode enxergar da seguinte forma, né? Ela, dá para pensar que ela é Vin menos Vout, né? É uma maneira, mas acho que o mais fácil também é você fazer o seguinte: quando o diodo está desligado, tá? A tensão no resistor 1, ela é dada por isso aqui, ó. Vou até circular aqui pela regra do divisor de tensão, tá? Então, se eu quero saber a corrente no R1, basta eu pegar isso aqui e dividir por R1, certo? Então, para o diodo desligado, eu já tenho uma equação que eu posso obter aqui, ó, que seria 1 por R1 mais R2, V1, que é exatamente a equação aqui do R2. Estão vendo? Ó, quando o diodo está desligado, isso aqui é para diodo desligado, tá? Por que é igual a do R2? Porque quando o diodo está desligado, a corrente que passa no R2 e no R1 são a mesma, exatamente a mesma. Então, já matei aqui, ó, que a corrente no resistor 1, ela vai ser igual ao quê? Exatamente a isso aqui. Então, a equação de baixo eu já descobri. É 1 sobre R1 mais R2, Vin, quando Vin for menor que a coordenada do ponto de quebra. R2, R1, VD1, tá? Que isso aqui é diodo desligado. Ok? Então, aqui já acertei aqui a primeira parte. E o que acontece com a corrente no resistor 1 quando o diodo liga? Ó, esse aqui é o circuito quando o diodo liga. Quando o diodo liga, a chave dele fecha e a tensão no que eu tenho no diodo aqui é VD1. Ele trava a tensão do diodo em VD1. E como ele está em paralelo com R1, tá? A tensão no R1 também vai ser VD1. Então, na hora em que o diodo liga, tá? A corrente no resistor, ela vai ser o quê? A tensão do diodo divididos pela resistência 1, tá? Porque o diodo, ele trava a tensão no R1 na tensão VD1 que ele ligou, tá? Então, o que vai acontecer? A corrente no R1 vai ser o quê? VD1 divididos pela resistência 1, tá? E isso vai acontecer quando V1 for maior que a condição aqui, né, do ponto de quebra. Ok? E aí, como que eu faço aqui para esboçar esse gráfico? Então, aqui, ó, quando o diodo está desligado, tá? Que é
o lado esquerdo, sempre, vai ser o lado esquerdo aqui para o nosso caso, ele coincide com a reta do IR2, porque a corrente é a mesma. Então, eu vou desenhar aqui, tentar aqui desenhar do lado, aqui em vermelho, tá? Que coincide aqui, ó, o IR1, tá? Fica meio estranho, mas tudo bem, tá? E depois disso, a tensão, ou melhor, a corrente do R1, ela é fixa, ela não muda, ó. Ela é o VD1 dividido por R1, não tem vem aqui, ó, ela não muda, tá? A inclinação dela aqui é 0, tá? Então, se ela não muda, e ela vai justamente ter o mesmo valor aqui, ó, da coordenada do ponto de quebra. Então, ela fica fixa. Então, é um platô aqui, tá? Então, aqui, eu vou colocar o IR1 é em vermelho, tá? Então, tá aí a coordenada, ou melhor, o gráfico do IR1, ok? E aí, falta só agora a corrente no diodo. Como que eu acho o gráfico da corrente ou a equação da corrente no diodo, tá? Essa é um pouco mais complicado em alguns casos, né? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? O mais fácil é eu enxergar o seguinte, ó, a corrente no diodo, tá? Mais a corrente na resistência 1 tem que dar a corrente IR2, né? Somatória das correntes que entram no nó tem que ser igual a 0. Então, ID1 mais IR1 é igual a IR2. Isso quer dizer que a corrente no diodo, ela tem que ser igual ao quê? A corrente no resistor 2 menos a corrente no resistor 1. Então, eu consigo achar ID pela subtração das duas correntes. Então, ID1 é IR2 menos IR1. Tá? E o que vai ser ID1, então? Basta eu pegar aqui as equações e subtrair uma da outra, ó. Então, eu vou ter aqui... Vamos fazer a subtração aqui antes de colocar aqui, né? Para a gente não gastar muita. Eu vou ter aqui 1 sobre R2 vem menos VD1, menos VD1 por R1. Tá? Nesse caso, bom, vamos colocar aqui direto, né? Não vai ter muito o que fazer de simplificação. Então, aqui, 1 sobre R2 vem menos VD1, tá? Que é o resultado aqui de R2 para o diodo ligado, tá? Menos VD1 por R1, certo? Essa aqui é a corrente no diodo, tá? Que eu tenho no diodo. Dá para juntar aqui os termos de VD1? Dá, mas acho que não vai fazer muita diferença. Para nós esboçarmos, a gente só precisa saber que a inclinação aqui é 1 sobre R2, tá? E isso aqui acontece quando V1 é maior que 1 mais R2 por R1, VD1. Ok? E agora eu subtraio aqui as duas partes de baixo, ó. E aí eu vou chegar à conclusão seguinte, ó. Isso aqui menos isso é 0. Faz sentido ser 0 a corrente no diodo quando o diodo está desligado? Claro, né? O diodo está desligado, a corrente dele é nula, tá? Então, isso vai acontecer quando Vin for 1 mais R2 por R1 VD1. Certo? Então, agora cheguei aqui no gráfico da corrente no diodo. Vou pegar aqui uma outra cor para a gente poder esboçar. Deixa eu ver aqui se eu acho uma caneta aqui preta. Só um minuto. Acho que nem está funcionando. Vamos usar aqui um lápis aqui de cor. Tá? Vamos fazer aqui em laranja. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó. Para valores menores, ela vai ser nula. Então, a corrente aqui no resistor é nula, aqui, ó. Até chegar no ponto de quebra. Aqui, obviamente, não preciso saber qual que é a coordenada, porque se ele começa em 0, aqui só pode, né, continuar aqui no próximo em 0. E aí, depois disso, ele sobe com inclinação 1 sobre R2, que é a mesma inclinação dessa aqui, ó. Então, ele sobe de forma paralela a
reta aqui do IR2, tá? Então, vou tentar fazer aqui mais ou menos paralelo, tá? Então, essa aqui também tem inclinação 1 sobre R2. Então, o traço em laranja aqui é IR2. Então, tá aí as três equações, né? As três curvas, ou melhor, né? Opa, que é ID, né? ID1, desculpe. Então, tenho IR2, IR1 e a corrente no diodo, tá? Então, aí você pode analisar, né, o que acontece com cada uma das correntes em relação à tensão de entrada, tá? Em muitos casos é mais interessante você fazer esse tipo de análise, né? E o que mais aqui, basicamente, você dá para ver que, como se você olhar aqui para as duas curvas, IR2, onde ID1 é IR2 menos IR1, faz sentido porque as duas coincidem aqui, então a subtração das duas tem que dar zero, né? E aqui quando você subtrai IR2, que é o azul, do vermelho, tá? Você, como ela está justamente deslocada de VD1 por R1, o que você tem aqui é uma curva que só tem inclinação 1 sobre R2, começando no 0 amperes aqui. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ajudado a vocês a entender esse exercício, né? Qualquer dúvida, estou aí à disposição, né, para vocês me contatarem.